Caros irmãos, tenhamos confiança e serenidade com as bênçãos de Jesus. Antes de iniciarmos, pedimos licença para ler uma mensagem do Emmanuel, contida no Fonte Viva, chamada Busquemos o Equilíbrio, porque é uma mensagem que me pareceu muito oportuna para o momento que estamos vivendo. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. São palavras contidas na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. E aqui as palavras do Emmanuel. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático. Todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro. Contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Parecem-nos palavras muito sábias e propícias para este momento em que precisamos, acima de tudo, buscar uma conduta de equilíbrio diante dos desafios, e em especial com relação aos assuntos que nós gostaríamos de conversar com os nossos irmãos em aliança. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que estes assuntos nos foram sugeridos a partir de várias conversas que desenvolvemos em nosso canal Aliança, que tem ido ao ar de segundas a sextas-feiras, sempre das 20 às 21 horas. É um canal de comunicação entre os dirigentes de centros espíritas, onde nós podemos trocar ideias e principalmente conhecer as práticas que têm se manifestado úteis e equilibradas para a continuidade das tarefas que temos em nossos grupos da Aliança. Então, vou começar pelo primeiro assunto, a atividade presencial no centro espírita neste momento. É algo controverso e é difícil de se chegar a um consenso, por vários motivos. Entretanto, nos parece que predomina entre as várias diretorias das casas espíritas uma solução interessante. É a de manter uma mínima atividade presencial nas nossas vibrações coletivas. Em geral, realizadas às quintas-feiras, das 19h30 às 20 horas, todas as semanas. Então parece que existe uma predominância
da preferência entre os dirigentes de designar um conjunto reduzido de pessoas para realizar a atividade das vibrações coletivas no ambiente do centro espírita e deixando claro que todos são avisados para, nesse horário, se conectarem com a espiritualidade e fazerem as vibrações coletivas em suas residências. E parece que uma solução interessante adotada lá na Regional Campinas, em Campinas, em Indaiatuba, parece que há preferência para designar um casal para fazer essa atividade. Porque o casal ele já convive no mesmo ambiente doméstico, então não se aumenta aí o risco de qualquer contaminação por pessoas que tenham frequentado ambientes diferentes. E aí o casal responsável faz as vibrações lá no local, mantém o ambiente naquele período e depois de cumprida a tarefa retorna ao seu lar. Nos parece também que além disso há a preocupação de fazer um revezamento. Aí na próxima semana é designado um outro casal. É importante avisar todos os voluntários para que eles se conectem com os companheiros e façam as vibrações onde estiverem, porque aí se forma uma rede de ligações e de vibrações pelo pensamento em toda parte. E acima de tudo, antes de se tomar essa providência, coerente com aquele nosso primeiro comunicado, quando começou esse ambiente de exceção nas regras de restrição para a circulação. Cada dirigente, em geral, cada presidente de centro espírita é que deve tomar a decisão se realiza uma atividade presencial como essa, mesmo reduzida ou não, principalmente por dois motivos. Em primeiro lugar, em geral, é o presidente que consta no estatuto da casa como responsável judicial e extrajudicialmente. Tá? Então é uma obediência ao estatuto. Em resumo, quem responderá pela decisão é o presidente em nome da casa espírita. Em segundo lugar, porque cada município costuma ter as suas legislações e regulamentos específicos. Então, nesse ambiente onde há uma legislação geral de recomendação de restrição de circulação, cada município adaptou isso à sua situação especial. Então, por exemplo, as estâncias turísticas têm as suas limitações, os locais do litoral têm as suas limitações, os locais onde constam como passagem de grandes rodovias de alto fluxo têm as suas especificações, e as pessoas devem refletir e tomar essa decisão de uma atividade presencial mínima em respeito à característica do local. E novamente lembramos que é por isso que não é possível estabelecer uma regra para todos. Prevalece muito a responsabilidade do representante em função da situação específica onde se encontra a sede da sua casa espírita. Então nós imaginamos que essas considerações para a atividade presencial no centro espírita limitada às vibrações coletivas devem ser meditadas e cogitadas pelos companheiros. Temos um segundo assunto semelhante a este primeiro, que é a recuperação do contato com os assistidos. E nós percebemos que também há uma grande variação de casos. Há casas que já tinham tomado a iniciativa de, nas fichas de dados dos assistidos, anotar também números de contato telefônico, ou e-mail, ou mesmo redes sociais. Essas casas já tiveram uma maior facilidade para restabelecer o contato com os assistidos sem a atividade presencial. Entretanto, nós percebemos que isso não é a maioria. A maioria adotou aquela ficha que consta no Vivência do Espiritismo Religioso e que foi elaborada ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, em que havia uma predominância da atitude de preservar dados pessoais dos assistidos em nome da privacidade. E nós vimos que isso mudou consideravelmente nessa época em que as redes sociais mudaram
predominantemente a forma como nós entendemos o conceito de privacidade de dados pessoais. Existe até uma legislação em andamento sobre o respeito a esses dados, reconhecendo que, em geral, eles vão parar em algum repositório eletrônico. Então, os responsáveis devem tomar cuidado com a forma como lidam com estes dados. Entretanto, para nós hoje, eles se tornaram cada vez mais essenciais para o contato com as pessoas. E na falta desses dados, então o que acontece? Muitas vezes as casas se veem impossibilitadas de anunciar que elas permanecem com uma atividade no mundo virtual intensa. Então, as pessoas estão fazendo vibrações, estão com as equipes de entrevistadores e plantonistas disponíveis para conversar com alguém que tem alguma necessidade, preparadas para isso. Entretanto, às vezes até tem o canal de comunicação, todos os trabalhadores da casa já se treinaram nessas várias alternativas aí de Google Meets, Hangouts, Skype, Zoom, mas os assistidos não sabem que existe isso ou não sabem qual é o canal adotado pela casa. Então, nós imaginamos que uma forma de anunciar isso seria contratar a impressão de um banner ou de uma faixa para ser colocada na fachada do centro espírita, tendo basicamente duas informações. A primeira, a de que a casa segue com alguma atividade voltada para o público em geral, que pode ser conhecida através do canal X, que seja aí o Zoom ou o Skype ou o YouTube com uma videoconferência aberta, e informa isso nessa faixa. E a segunda informação é, se a casa dispuser de um canal de comunicação individual, que pode muito facilmente ser obtido comprando-se um chip pré-pago e colocando ele à disposição de um voluntário ou de um voluntário vários voluntários em rodízio, né? Que possa conectar esse número pré-pago a um canal no WhatsApp, que é talvez o recurso mais utilizado hoje em dia, e informar também nessa faixa colocada no público que esse canal, que não é um canal pessoal, né, veja, de um outro voluntário, e sim de um pré-pago que foi adquirido especificamente para isso, para que as pessoas se informem. Aí a pessoa pode mandar uma mensagem perguntando se há outras atividades, se há uma previsão de retorno às atividades abertas, cada um vai ter uma resposta. Então, se existe uma forma de receber mensagens de auxílio e orientação para as pessoas que estão em dificuldade, se a pessoa pode encaminhar dados de pessoas para vibrações em casos graves. Então, tudo isso seria muito oportuno para restabelecer o contato com a comunidade de assistidos. Imaginamos então que a faixa vai ser vista pelas pessoas da comunidade do entorno, que conhece o centro espírita, e talvez até por pessoas novas, né, que se interessem pelo fato de saber que o centro mantém alguma atividade nos meios virtuais disponível para a população. Então, essas são ideias que talvez possam ser discutidas e novamente avaliadas com a direção da casa.